Sendo que, na verdade, você só tá se aliando a ele para que ele tenha mais poder. E aí que entra a questão de que as pessoas precisam ser melhores educadas de forma politicamente falando. Então, eu só trouxe essa história particular de que eu sou uma pessoa que política é o essencial, é o básico do básico para mim. Eu guio minhas atitudes por questões políticas, eu tenho posicionamento. Então, eu nunca vou cair nisso, nunca, jamais, jamais. O que quer dizer que eu não vou ser político um dia na vida? Não, nada disso. Se eu for, vai ser porque eu vou botar fé em alguma questão em que eu vou poder fazer parte. As pessoas tentam se aproveitar disso, da vulnerabilidade das pessoas com relação ao conhecimento político. E aí isso vale para parcerias políticas, para usar nome de pessoas que têm um nome aí que pode chamar a atenção, tanto para ganhar voto. Só mais uma coisa do discurso da Michelle Obama, porque ela falou bastante de empatia e que ela tem pensado nisso. Aí é aquela coisa, né? Ela é política, mas ao mesmo tempo eu achei interessante. A habilidade de se colocar no lugar no outro, né? O reconhecimento de que outra pessoa tem valor e que ela disse no discurso que as crianças, né? A nova geração, as crianças estão acordando para a falta de empatia do mundo, de como estão os adultos, de como estão as relações, elas, e se perguntando quem nós somos, né? E o que nós valorizamos de verdade, né? Tipo, as crianças se perguntando isso. Nossa, os adultos são meio bizarros. Tá rolando isso, segundo Michelle Obama. Porque as crianças... e aí ela fala, né? Crianças veem pessoas brigando. Um que fala, não vou usar máscara. Sendo que ela aprende na escola que é pra usar a máscara. E ela fala, nossa, papai, por que essa pessoa tá gritando, berrando com o atendente da loja que tá obrigando ela a usar a máscara, né? Ou aqueles casos ligando para denunciar um homem negro no parque observando passarinhos, porque é o trabalho dele, e uma mulher ligando para a polícia porque ele tá preso. E as crianças comentam isso, e têm comentado isso. E aí ela fala de uma pergunta, disso que a gente conversou nesse episódio aqui, inclusive. Se vale a pena e se dá para seguir o caminho certo enquanto a extrema-direita joga um jogo tão sujo, né? Porque o que acontece aqui no Brasil, que a gente fala mais pelo Coronga ser um podcast brasileiro e nada mais justo do que a gente informar a nossa população, né? Pela língua que a gente fala e tudo mais. Mas nos Estados Unidos acontecem coisas bizarras também, sempre estão acontecendo, né? O governo do Donald Trump é um rolo compressor da democracia americana também. E assim, eles estão tão fodidos quanto a gente. Aliás, o Gregório do Vivier escreveu na coluna dele na Folha de quinta-feira, falando que dessa questão da gente copiar algumas coisas, né, dos americanos, dos estadunidenses. Eu odeio falar estadunidense, vou falar americano mesmo. Foda-se, é a colonização mesmo. É isso, aqui é Yankee, fião. Vou falar, eu não consigo falar estadunidense, foi mal, galera, foi mal mesmo. E aí, dentro disso, eu fiquei pensando de que o Brasil vai copiar os próximos passos exatamente do que acontecer lá nos Estados Unidos. E eu acho, cara, que dado a essa nossa passividade aqui como país, com tudo que está acontecendo, só vai acontecer alguma coisa quando o brasileiro vê que vai começar a rolar uma guerra nos Estados Unidos, civil, daqui a alguns anos, eu acredito, entre, basicamente, brancos e pretos. Eu tenho, por ocupação... Uma segunda guerra de secessão. A galera vai perceber... Porque, gente, vocês perceberam que não dá pra furar a bolha? As pessoas estão falando, e a gente não consegue mudar essa bolha desse status social que foi criado com relação ao branco, com relação ao fascismo. Exatamente. Então, as pessoas estão vendo que não dá pra furar isso. Vai ter disputa por espaço. Daqui a alguns anos. Eu não sei daqui a quanto tempo. E aí eu acho que o Brasil também vai copiar. Vai acontecer a mesma coisa, cara. É impressionante como o Brasil é um espelho, assim, cara. Meio que do que rola lá, assim. Eu tô percebendo cada vez mais isso, assim. E o brasileiro, ele é tão maior, cara. Ele é tão melhor que o povo americano. É uma merda esse pensamento que vem de lá conseguiu fazer com que a gente não consegue dar os nossos próprios passos, às vezes,
e muita coisa nossa, assim, e tudo... Acho que quase tudo que eu vejo como brega no país são coisas que não são genuinamente nossas, assim. Eu fico abismado, assim. Tipo, tudo que não é genuíno do brasileiro do país em si, acaba sendo brega e a população continua comprando essa ideia, assim. É impressionante, assim. A gente tem que seguir o caminho difícil, né? Como terminou a Michelle Obama, o caminho difícil e a verdade liberta. E o que mais saiu nos tabloides refuta a visão política do nosso Tiririca, né? O cara que dizia que quando pior que tava, não ficava, né? E a mensagem da Michelle Obama é clara, né? As coisas podem piorar e todos deveriam votar em Joe Biden como se suas vidas dependessem disso. If you think things cannot possibly get worse, trust me, they can and they will if we don't make a change in this election. If we have any hope of ending this chaos, we have got to vote for Joe Biden like our lives depend on it. E assim, tenho que concordar com ela, mas cenas para os próximos capítulos, né? Agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar da parte boa do Coronga, né? Que é Marcelo Adnet e Taz no maior programa de entrevistas do Brasil, que é o Roda Viva, né? E assim, eu só queria comentar que foi um bom Roda Viva, assim, gostei bastante do jeito que as questões foram colocadas. Tem várias críticas, assim, mas não vem ao caso em relação a algumas coisas que o Adnet falou. Só que eu só chamo a atenção em relação a essa troca do Taz, né? Que o Paulo já até anteveu um pouco, já falou um pouco o que ele pensa da figura. Mas o cara falar que dois países não têm humor, do tipo assim... Você nunca reparou que, por exemplo, em Cuba não existe humorista? Ou na China não existe humorista? Eu acho muito perigoso a gente, como pessoas que trabalham com humor, tomar um partido, especialmente quando o humor é censurado, né? No caso de Cuba, que é um país muito triste. Eu acho. Sim, mas aí, Marcelo, você vai falar que então o humorista tem que ser de direita, então na Libéria, na África, o humor é bem... Não, eu acho que o humorista é sempre do contra. Na Libéria. A Libéria é um país... Por exemplo, nós temos países do... Mas eu ter uma opinião e uma posição política me bota... você acha que não estou entendendo o ponto. Você acha que o humorista não pode ter uma posição política? Não, claro que você pode ter opinião política e todos nós temos, né? Mas quando eu me coloco partidariamente, eu sou de esquerda, eu acho que quando o humorista faz isso, ele perde um pouco do fio da navalha, sabe? Porque o que eu admiro em você é justamente o poder crítico que você tem com personagens da direita, da esquerda e tudo mais, entendeu? Se eu sei que você é um cara, não, eu sou de esquerda, para mim perde um pouco, assim, mas é óbvio que essa magia vai ser recomposta assim que você começar a falar de novo, entendeu? O que eu estou querendo dizer é que eu vejo na esquerda brasileira uma lacração, para usar uma palavra que eu abomino, né? A lacração da esquerda brasileira é de uma burrice, porque lacrar significa justamente você encerrar uma conversa. E eu vejo, a sua crítica foi perfeita. A comunicação progressista, ela tem um problema pela sua arrogância. Só que ninguém fala isso. A esquerda brasileira é muito arrogante. Ela é super acadêmica. Você não acha que isso prejudica? Eu acho o seguinte, Thais, eu acho que... Não, eu acho que não prejudica. Eu sou uma pessoa acima de qualquer coisa. Eu não boto a carreira acima do humano. Tipo, eu não vou falar o que eu penso para que... Era exatamente o que eu falei aqui no início, né? Eu tenho opinião. E acho que ser de esquerda, Thais, eu acho que você sabe bem disso, não tem nada a ver com China ou Coreia do Norte. Isso é comunismo. Nós temos que separar o que é ser um progressista e o que é ser um comunista. Porque o comunismo, que você fala do regime autoritário da China, que a China não tem humor, ou Coreia do Norte, eu não recordo bem exatamente. Cuba, sim. Cuba é um regime... Cuba e Coreia do Norte tiveram regimes autoritaríssimos. Mas é endeusada pela esquerda brasileira. Progressistas. Mas aí não é um problema meu. Você não pode jogar em mim uma pecha que é um problema da esquerda. Você não pode dizer para mim, ao dizer que eu sou de esquerda, você não pode dizer que eu sou lulista.
ou que eu sou petista. Isso é uma simplificação. Se alguém diz assim, eu sou de centro-direita, eu falo fascista, é o mesmo erro. Não, não é fascista, é uma pessoa de centro-direita, eu quero escutá-la, eu tenho todo o direito em escutá-la. Dentro da esquerda, a esquerda não é uma coisa só. Né? Ela é bastante plural. E eu acabei de fazer uma crítica aqui, Marcelo, que foi exatamente essa, da falta do poder da comunicação, do cancelamento e da lacração que só fecham e isolam os outros. Né? De um superacademicismo, de uma complicação e uma sofisticação muito grande que acaba afastando a maioria do povo brasileiro. Então, eu acho que o problema, na real, nessa questão aqui, é o que quer dizer esquerda. E querer colocar uma questão política, que o humorista não pode ter lado político, uma coisa muito, muito bizarra, e eu gostei do jeito que o Adnet se posicionou, apesar de eu não concordar da visão que ele fala, pô, sou de esquerda e o comunismo é o que a China é e Cuba é. Não. Isso é ignorância mesmo e é normal, todo mundo aprende e é só conversando que vamos falar, porque cara, o comunismo de verdade nunca existiu e aí é toda uma questão, então, de novo, ô Léo, mas de não você não tratar acha que no caso o Adnet ali, até pelo tempo e pela preguiça, ele não quis muito entrar nesse pântano de ter que, talvez... Ciência política. De ter que explicar o comunismo ali e parecer que está defendendo, porque o Adnet é muito mais inteligente do que a média brasileira. Ele é um cara muito inteligente, né? Ele é meio gênio, porque ele fala 1000 línguas e tal. E ele fala mesmo que ele é muito obcecado, né, por essa questão de política, por essa questão da cultura soviética e tudo mais. Então, assim, eu duvido mesmo que o Adnet não tenha pleno conhecimento do que é o comunismo. E aí, acho que ele quis mais ali, até pra não entrar muito nessa questão de querer lacrar, de não sei o que, ele quis mais só dizer que, pô, no momento, né, a posição eu sou progressista, eu sou de esquerda, né, e ele fala muito bem. E, cara, eu vou falar pra vocês, assim, foi o posicionamento de uma pessoa, de uma figura pública, que eu mais me identifiquei. Porque, como eu disse aqui, eu não tive uma vivência social de bolha de esquerda, como algumas pessoas tiveram, e eu fui saber um pouco mais, assim. Até hoje, numa conversa sobre o comunismo, eu mais escuto do que eu falo. E sem nenhum problema, humildemente. Quem sabe um dia eu possa falar mais a respeito. Só que com relação ao que eu penso sobre ser de esquerda, ser progressista, eu uso muito esse exemplo. Outro dia eu fui perguntar, mas o que é? É você não querer conservar o que tá aí, né? É muito simples isso, assim, e é isso que o meu norte hoje não, já há um bom tempo é esse, assim. E aí também, petista, não petista, sabe, velho, deixa a galera rotular, deixa a galera, o grande merda. Mas eu acho que só essa questão, Léo, do Adnet, eu acho que ele não quis muito ali também usar o espaço pra explicar o comunismo, o que ele pensa, né, talvez. Sim, total. Acho que pode ter, sim, sido essa sua interpretação Só que é isso, né? Assim, eu acho que o Taz mostrou mais uma vez o quão indisposto ele tá para debate, né, cara? E aí, a única coisa que eu tenho a dizer é o que o cubano disse pra ele há muitos anos atrás, na época que ele tinha cabelo e era repórter. Hacer una pregunta a los brasileños? Sí, ¿cómo no? ¿Cuál pregunta? ¿Cómo no? ¿Cuál es la pregunta? Hace la pregunta. Es para Brasil. Sí. ¿Por qué ustedes tienen un régimen caótico? Porque de verdad que es caótico, porque la mayoría de los habitantes allá viven en sumisa opresión. ¿Por qué ustedes no se rebelan completo para entonces llevar la liberación igual que nosotros? Você está sugerindo uma revolução lá para os brasileiros. Guantanamera, Guaíra Guantanamera. O Porta dos Fundos contratou, que também é uma das grandes mentes do humor, né, do Brasil dos últimos tempos, que é o Chico Barney, cara, que é assim, sensacional. Eu nem curto acompanhar as coisas que ele escreve sobre, mas eu curto ler Chico Barney. Então eu espero que um dia ele seja ouvinte ou um corongado aqui do nosso podcast. Que, porra, o Porta dos Fundos fez muito bem nessa contratação, né, cara? Porra. Nossa,
Chico Barney é nossa fuga como brasileiro, né?